Pronto, Lucas. Podemos iniciar, por favor. Boa noite, então. Meu nome é Lucas, eu sou R1 de Nefrologia do Serviço do Hospital Universitário de Juiz de Fora, da Universidade Federal de Juiz de Fora. E hoje a gente vai dar continuidade ao módulo de glomerulopatias, dando sequência agora com a glomerulosclerose segmentar e focal. Ah, quando nós falamos da GESF, né, que é mais simples falar o termo, ela não é uma doença única, mas sim um padrão morfológico, histológico de lesão glomerular. E da definição da própria doença, do próprio padrão histológico dele, ele fala em segmentar, ou seja, pega só uma parte do glomérulo, não todo, com a lesão cicatricial, e a focal, não afeta todos os glomérulos, e só a parte deles. É claro que isso geralmente se manifesta mais no estágio inicial da doença. Conforme a doença vai progredindo, caso não tenha um bom controle clínico dela e histológico, ela vai progredindo já para uma esclerose global. A GESF ela tem uma relação íntima com a doença de lesão mínima. Elas acabam tendo várias semelhanças ou em tratamento, ou até alguns mecanismos fisiopatológicos relacionados à podostopatia, mas os mecanismos imunológicos que deflagram a doença é um pouco melhor elucidado na doença por lesão mínima e um pouco menos na GESF. Quando a gente fala no aspecto da GESF, quando a gente pensa em fisiopatologia, principalmente da doença primária, dela, depois a gente vai falar um pouco da parte genética, da parte adaptativa, nós temos um aumento da permeabilidade da presença de fatores circulantes que causam lesão podocitária. Dentre um deles, nós temos o fator 1 semelhante à cardiotrofina, que ele é um derivado da interleucina 6, que no final ela aumenta a permeabilidade à albumina do glomérulo e faz uma desorganização do citoesqueleto de actina, reduzindo a nefrina, que é uma proteína muito importante na estrutura podocitária, que vai fazer ela realmente ter os pedicelos ali e poder fazer a filtragem da barreira, da carga negativa para impedir a progressão de proteínas para o túbulo. Nós também temos outros mecanismos, que é o CD40, que não é o CD40 em si, é um complexo, que é o CD40 e o CD40 ligante, que também atua na nefrina, principalmente, né, reduzindo a nefrina, principalmente nos podócitos. Nós temos a ativação da via do complemento, principalmente do C4D, em glomérulos. Costuma ser a lesão mais precoce, o aparecimento precoce das lesões. Essa o C4 ele é clivado ali próximo das regiões da superfície podocitária, também reduz a expressão de nefrina, que faz esse rearranjo do citoesqueleto que leva a lesão podocitária e, por fim, a manifestação clínica. A ativação de TGF-beta também, que é o fator de crescimento transformador beta, e o aumento da sua expressão, ele está relacionado à fibrose dos segmentos já esclerosados, que vai ser o preenchimento ali da matriz, e o SUPAR, que seria o receptor solúvel do ativador de plasminogênio do tipo uroquinase. Ele é um fator circulante também, igual aos demais presentes, que ele tem dentro do seu fluxo ali, ele faz ativação da integrina na região podocitária e também, no final, faz uma reorganização do citoesqueleto de actina, fazendo um apagamento podocitário por redução da nefrina, que é essa proteína da estrutura podocitária. Ela tem uma sinalização um pouco específica, que é um pouco diferente, também associada a estresse oxidativo, e por hora tem sido um dos principais fatores circulantes que são a causa da fisiopatologia na glomerulosclerose. No final disso tudo, independente de qual seja a via ativada, da via associada, nós temos uma perda progressiva de podócitos, causando um dano à barreira de filtração, e ele vai seguindo uma certa fisiopatologia que é progressiva, que é a redução da pressão coloidosmótica, você tem a retenção de sódio e água por essa redução, você tem a formação do edema, ativação do sistema renina-angiotensina, você acaba segurando mais líquido, que leva ao edema, hipertensão arterial consequente, progressão e devido a esses fatores circulantes presentes e a uma lesão primária, isso vai se repetindo, entrando num ciclo, levando a uma esclerose global, posteriormente do glomérulo e a doença crônica, doença renal em estágio terminal. Mas no final, todas progridem da mesma maneira, independente de qual seja inicialmente o fator circulante presente. Quando falamos em etiologia, quando falamos na etiologia da GESF, da epidemiologia da GESF, nós temos algumas causas diferentes, né? Ela é a principal causa primária nos Estados Unidos, diferente de algumas outras etiologias que eles colocam nos últimos estudos.
ela não, embora ela seja uma primária comum, é incomum, né, em estudos diferentes, ela tem uma disparidade racial importante, ela é muito mais comum em negros do que demais, e em certas populações específicas. Nós temos afro-americanos, principalmente, que são de 2 a 3 vezes maior risco, tem alguns pacientes asiáticos e das ilhas do Pacífico que também têm um risco mais elevado, tem um risco genético associado que vem sendo estudado frequentemente, que é a apolipoproteína 1, que é a sua variante, principalmente nas variantes de risco, tem um risco de 10 a 17 vezes maior de ter a GESF. E em vários estudos eles também comentam sobre essa presença de populações mais hispânicas, que seriam até 35% dos casos, mas eles não conseguiram definir muito bem fatores específicos associados. Além disso, ele tem picos de idade, principalmente entre 40 e 49, 70 e 79 anos, e em alguns estudos mostra um risco um pouco mais elevado ali de 1,5 a 2 vezes em homens, mas não é algo muito definitivo. Além disso, quando a gente fala em manifestação clínica, nós temos principalmente o adulto, que chega até 40% dos casos abrindo um quadro como a síndrome nefrótica clássica, e em crianças até 20%, é um pouco menor. Quando falamos na primária, quando, perdão, a síndrome nefrótica na GESF, ela representa 40% dos adultos e 20% nas crianças. Quando falamos na primária, a GESF primária mesmo, no síndrome nefrótica, a GESF, quando é diagnosticada no adulto, até 65% dos adultos vão abrir em síndrome nefrótica clássica, que vai ser um início abrupto, com uma proteinúria, assim, uma proteinúria mais do que 3,5 gramas por dia, associada à hipovolemia. Nas crianças que abrem GESF, geralmente ela costuma ser até 90% a abertura em síndrome nefrótica. Pode ter associado dislipidemia, pode ter associado um edema, pode estar até associado em alguns quadros a uma hematuria microscópica, geralmente gira em torno de 1/3 dos casos, mas não é o mais comum, geralmente é uma síndrome nefrótica clássica. Quando falamos dos outros dois subtipos, que é a parte genética adaptativa, na parte genética nós temos mais ou menos 40 genes identificados que têm alguma correlação específica com a GESF, mas tem alguns que têm um risco maior, que já são mais estudados, que a gente vai comentar mais à frente. Costuma ser mais uma proteinúria isolada, manifestação clínica, e ela tem uma baixa resposta à imunossupressão, porque o mecanismo é um pouco diferente. E a adaptativa, que também tem outros fatores de risco, tem outros fatores que levam à lesão adaptativa, costuma ser uma proteinúria não nefrótica e também, como o mecanismo é um pouco diferente, tem uma baixa também resposta à imunossupressão. Ah, quando nós falamos especificamente ali da parte genética, nós temos vários tipos de genes específicos que dão lesões de origem renal específica. Quando a gente fala da GEST em si, eles estão associados aos genes relacionados a podostopatias, seja a integridade ou a função do podócito. Nós temos o gene NPHS1, 2, tem o WT1, tem o ACTN4, ApoL1, TRPC6, que são genes que atuam em posições diferentes, ou canais ioniônicos diferentes, que no final levam a lesão podocitária e, por fim, aparecimento da GESF. Quando nós falamos da lesão adaptativa, o mecanismo dela é um pouquinho diferente. Nós temos vários fatores de risco que a gente vai comentar daqui a pouco, mas principalmente tem uma redução da massa e associada a uma hiperfiltração glomerular, principalmente com a vasodilatação da arteriola aferente e mecanismos compensatórios por redução dessa massa de néfrons, e isso leva a um estresse hemodinâmico, principalmente fazendo progressivamente aumentando a pressão glomerular do capilar, aumentando a tensão sobre a parede, e isso progressivamente vai fazendo uma lesão e vai fazendo esse descolamento dos pedicéis ali e vai levando uma lesão podocitária progressiva, que no final tem lesão podocitária, que vai levando a lesão glomerular e, por fim, uma progressão da doença, da progressão da GESF, que vai piorando a proteinúria, mais lesão glomerular, vai piorando a fibrose e progressivamente levando a doença estágio final. Por vezes também pode ter essas sinéquias, que são a adesão dos tufos dos capilares junto com a cápsula de Bowman, justamente para a destruição dos podócitos. Mas é algo que a gente vai explicar um pouco mais para frente. Quando nós falamos de pesquisa secundária em cada um, na GESF de característica primária, a gente não encontra uma pesquisa secundária específica, a gente tem até alguns estudos que tentam correlacionar alguns anticorpos ou alguns marcadores urinários, mas nada muito expressivo ainda na característica primária. Na genética, os principais genes que nós temos são os que estão listados ali, o NPHS1, NPHS2,
tem o TRCP6 e tem o ApoL1. Sendo que para alguns desses distúrbios genéticos, nós temos até tratamento direcionado já em fase 2 de estudo. E quando falamos das alterações adaptativas, elas já são um pouco mais conhecidas. Nós temos que tem infecções virais induzidas por drogas, a redução do número de néfrons ou até mesmo quadros com número normal de néfrons, mas por outras etiologias que causam hiperfiltração glomerular. Nas doenças virais, há muito bem estabelecido é o HIV. Nós temos outros, como citomegalovírus, que pode ter Epstein-Barr, HCV, temos síndrome hemofagocítica, pode ser uma possibilidade. E, atualmente, na última pandemia, nós tivemos uma relação com o coronavírus, principalmente associado aos pacientes que tinham a variante de risco da ApoL1. Temos também induzido por drogas, tem por drogas ilícitas, que são a heroína, principalmente os seus adulterantes, tem o idéfron, anti-inflamatórios, inibidores de mTOR, como sirolimus, everolimus. Ação direta de antivirais também podem causar, ou até mesmo inibidores de calcineurina. Na adaptativa por outras causas glomerulares, pela redução de néfrons, tem a displasia renal, tem a oligomegalovefronia, tem a anemia da doença falciforme também, até a própria idade, tem uma GES relacionada à idade, ou até mesmo com o número normal de néfrons, que você tem a obesidade e algumas outras condições sistêmicas, como hipertensão. Quando nós avaliamos já na microscopia da lesão, quando é realizada a biópsia, né, nos pacientes que têm a síndrome nefrótica, nós temos a primeira microscopia eletrônica que nós avaliamos. Na microscopia, especificamente, nós temos alguns achados que não são específicos, mas nos ajudam a pensar na GES, que é essa esclerose segmentar com obliteração capilar, que a gente tem na região mais superior ali do glomérulo. Tem a alinose, que é esse preenchimento ali onde o tecido onde ficaria a membrana basal glomerular, ele começa a ter um espessamento com depósito de fibrina. Tem as sinecas que podem acontecer do segmento esclerosado com a cápsula de Bowman, justamente pela perda podocitária, e também, mais posteriormente, pode acontecer também atrofia tubular e fibrose intersticial. Quando falamos na imunofluorescência, o padrão mais comum na GESF são todos os achados negativos. Isso eu retirei até de uma paciente que foi feita uma biópsia aqui no nosso serviço. Ela tem todo o padrão negativo, porém, pode acontecer de alguns pacientes terem nas áreas de alinose marcação tanto para C3 quanto para IgM. Pode acontecer até em um terço dos casos. E geralmente são um marcador de mau prognóstico. Mas o que quando acontece são esses. E por fim, nós temos a microscopia eletrônica, que pode ter alguns achados específicos. Eles têm principalmente, vai ter essa alteração na alça glomerular, que costuma ficar mais isquêmica, na seta tracejada, na seta contínua tem um apagamento podocitário pela lesão induzida. São os achados mais comuns. Aqui tem um organograma do New England Journal, que ele vai mostrando progressivamente essa lesão da GESF, desde um glomérulo normal, com os podócitos ali em contato, direto em contato com o capilar, e ele progressivamente, ali, quando a gente vê em ordem, os podócitos eles vão perder, ele vai perdendo a lesão, a estrutura podocitária, e por fim, gerando essa hialinose, né, que vai substituindo esse contato, e por fim, até levando a uma esclerose global, progressivamente, segmentada depois global. Depois que nós classificamos, achamos os achados de GESF, também tem uma classificação de Columbia, que foi feita alguns anos atrás, que subdivide ele em alguns subtipos. Não conseguiram fazer estudos específicos que correlacionam especificamente pior prognóstico ou não, mas a gente sabe que alguns achados específicos são comuns em alguns tipos de doenças em específico. Como, por exemplo, nós temos a não especificada, que é a variante mais comum, ela acontece em até quase 70% dos casos, que basicamente já tem um achado de GESF clássico, que é um glomérulo com aumento segmentar da matriz obliterando o lumen capilar, e ele, em alguns estudos, demonstrou que tem uma progressão de até 20% para doença renal em estágio terminal em 3 anos. Alguns desses pacientes podem ter a variante colapsante, que tem outros fatores de risco associados, mas é um colapso segmentar ou global das paredes do capilar com hiperplasia dos podócitos sobrejacentes. Você tem um fechamento completo. Ele costuma ser mais comum em adolescentes e adultos jovens, esse diagnóstico, e pode ter uma progressão de até 2/3 dos pacientes para doença renal crônica em até 3 anos. O padrão colapsante já foi estudado, e isso é bem consolidado, que ele tem um risco maior de resistência ao tratamento inicial, principalmente com corticoide, mas também pode ter outros. Tem a variante tipo ponta, que ela é uma lesão segmentar ali, que costuma ser mais envolvendo no domínio em ponta, que
ele é mais 25% das lesões são mais externas e também pode ter uma lesão próxima no tufo proximal. Ele costuma ter uma progressão menor para doença renal crônica em 3 anos, chega em torno de até 10%. Tem a variante perilar, que é mais de 50% dos glomérulos com lesão segmentar, como essa esclerose, e a anina mais próximo do hilo. É mais comum na GSF adaptativa e tem uma progressão semelhante às demais, com 20% em de doença renal em até 3 anos. E tem a variante celular, que é um pouco diferente, que é esse glomérulo mais hipercelular e endocapilar, com um pouco menos de fibrose, que pode ter essa fragmentação de núcleo, que a gente chama de cariorexia. E eles têm uma progressão estimada de 27% para doença renal crônica em até 3 anos. Por fim, nós temos o gene que está em estudo progressivo hoje, que está relacionado à lipoproteína 1, é um gene que tá presente no cromossomo 22, e ele é um gene ancestral, que a gente classificou ele como G0, e ele em si tem um risco um pouco mais elevado para algumas doenças, mas as variantes de risco que nós temos, que é a variante G1 e G2, suas combinações entre si, que realmente aumentam em muito a relação com a lesão podocitária. Aqui a gente tem um esquema que reduz mais ou menos, mas de maneira geral, a gente tem um fluxo aberrante nos canais aniônicos, dos canais de cátions, principalmente na membrana celular, e devido a um produto gênico derivado dessa variante genética, que causa uma lesão principalmente no retículo endoplasmático. Isso ele faz uma liberação aberrante de cálcio devido a um efluxo uma alteração no efluxo de potássio e potássio e sódio, e resultando principalmente numa produção prejudicada de ATP. Isso faz, quando você não consegue produzir o ATP adequadamente, você não consegue fazer a transcrição e tradução de proteínas, e isso principalmente no podócito, que é essa principal alteração do canal é no podócito. E isso progressivamente vai levando à destruição podocitária, que leva à proteinúria e posteriormente esclerose da lesão, e vai piorando progressivamente o quadro. Além disso, eles têm uma classificação que eles colocam como um segundo golpe. O primeiro seria essa alteração genética, o segundo seriam infecções crônicas que podem perpetuar o quadro até piorar. Algumas delas seriam principalmente o HIV, que é já bem estabelecido, ou até mesmo a Covid-19, que foi achado mais recente. Ah, Quando a gente termina de falar sobre fisiopatologia, quando a gente fala sobre etiologia da doença, que assim, a gente fala da etiologia que é um pouco desconhecida, a gente fala dos fatores de risco que ainda estão em estudo, mas o tratamento ele segue um padrão semelhante a outras doenças glomerulares. Nós temos a primeira parte, que é o tratamento não imunossupressor, que a gente vai ter vários pontos diferentes que alinham em pontos semelhantes com outras doenças, como, por exemplo, a gente pode começar falando sobre diurético, ser usado para controle sintomático, tem uma PA de controle-alvo, principalmente entre 13/8, que seria o que tem nos últimos guidelines, seja da CADIGO, ou seja, até mesmo o PCDT brasileiro. Tem um controle lipídico, lembrando que o controle lipídico ele não melhora a taxa de filtração glomerular, ele é basicamente para um manejo de perfil heterogêneo, que é a longo prazo, então ele é importante ser feito, mas ele não tem uma melhora expressiva no início. Você tem drogas antiproteinúricas que podem ser feitos, que já geralmente ajudam no alvo da PA, mas também ajudam principalmente na redução da pressão intraglomerular. Isso ajudaria na redução da proteinúria, que leva a menos lesão, principalmente quando pode ter associado a atrofia tubular. Você tem a profilaxia pré-TEV, que principalmente é feita com pacientes que têm uma proteinúria mais de 10 gramas dia, e isso pode ser considerado naqueles que têm uma albumina sérica entre 2 e 2,5. Alguns estudos mostram mais para 2, outros 2,5, mas se quantificam nesse intervalo, principalmente nos pacientes com mais de 10 gramas dia de perda de proteína. Tem a profilaxia para algumas doenças que podem fazer, como pneumocistose e algumas outras, que é um Bactrim, principalmente naqueles que usam ciclofosfamida, que na GESF tem um uso bem limitado. Tem a vacinação, que já é feita para múltiplos germes, mas preferencialmente antes da imunossupressão, para ter uma adequação. E tem a profilaxia para parasitose, principalmente quando você vai fazer uso de corticoide, como ivermectina, que pode ser feito. Além disso, tem a restrição de sódio, que também é feita. Ela também ajuda no controle da pressão, ela reduz edema, reduz a excreção de proteína, e ela tem um efeito de potencializador no bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona. A ingestão tem outros pontos, que é o cálcio e a vitamina D. Eles não têm uma associação específica na GESF, não tem estudos que mostram. Ela mostra mais no contexto da DRC, principalmente no paciente que usa corticoide de longo prazo, para reduzir um pouco da lesão óssea que acaba tendo, dos efeitos colaterais que o corticoide tem. Também na DRC, que
vai ter ativação adequada ou quantidade adequada de vitamina D, mas no contexto da GES não é específico, seria mais no DRC. E tem outros, como ingestão proteica, que pode ser um pouco mais limitado, além de cessar-tabagismo, que inclui as demais glomérulos também. Quando nós falamos de tratamento específico imunossupressor, no Brasil, nós somos guiados basicamente pelo PCDT, para a GESP, que ele é um pouco mais antigo, mas ele é bem, em alguns pontos, é semelhante a Cadigo. O tratamento inicial de escolha para os pacientes, para todo paciente que abrir em síndrome nefrótica, isso pode ser tanto para a GESF primária quanto para a GESF genética. Não é o ideal, a GESF genética, o ideal é que você faça tratamento não imunossupressor, mas caso abra em síndrome nefrótica, pode ser feito tratamento também. O inicial seria com glicocorticóide, o mais comum é prednisona a ser utilizado, miligrama quilo, até 80 miligramas dia, e idealmente por até 16 semanas, com redução progressiva da dose. Reincidivas do tratamento podem ser iniciadas, podem ser necessários refazer um novo ciclo, e assim que o paciente atingir um grau de redução da proteinúria, é feito o desmame, inicialmente. Caso o paciente apresente contraindicação ao uso de corticóides ou o paciente seja córtico-dependente ou córtico-resistente, tem uma opção que é a ciclosporina, que pode ser feita na dose de 3 a 5 miligramas, de 3 a 5 miligramas dia, de 12 em 12 horas, fracionada essa dose. O ideal é que ela seja usada preferencialmente. A resposta dela é até 16 semanas, mas pode ser estendido por mais tempo. E ela só é considerado resistente quando você tem um paciente que mantém a proteinúria com o nível sérico adequado do medicamento. Já na Cadigo, o tratamento ele é um pouco mais amplo, ele inclui alguns outros tratamentos diferentes. O glicocorticoide não muda, a única diferença é que eles colocam a opção de fazer uma dose maior em dias alternados, mas a ideia segue a mesma, de fazer 16 semanas de tratamento, com no mínimo 4 semanas. Sendo que você tendo uma resposta parcial, uma resposta completa parcial, você pode ir reduzindo a dose ou até manter o tempo cheio. E caso o paciente apresente ou resistência ou contraindicação, você pode usar inibidores de calcineurina. Aí eles abrem tanto para ciclosporina quanto para tacrolimus, fazendo também monitoramento sérico. O ideal do tratamento são pelo menos 6 meses, mas pode ser estendido para 12, principalmente nos pacientes que têm uma remissão mais parcial. Não é padrão, mas na Cadigo ele também coloca como opção você usar a dexametasona associada ao micofenolato. Ele é um tratamento ele não tem uma remissão adequada, se eu não me engano, os estudos mostrou uma remissão só de 29%, mas ele é um tratamento que é uma opção caso os demais não funcionem adequadamente. Na Cadigo também, ele traz outras tabelas que são o que a gente define como uma remissão completa, que seria a redução da proteinúria para menos de 300 miligramas dia e uma relação PCO a menos de 300, como a creatinina estável e uma albumina maior do que 3 ou 3,5, depende do critério que usa. A remissão parcial, que só é a redução abaixo de 50% da linha de base. O que é uma recidiva, uma recidiva, que é o aparecimento ou a um novo quadro de síndrome nefrótico, um aumento de 50% em relação ao basal. Tem o que é a definição de córtico resistente, córtico dependente, e até mesmo da parte do inibidor de calcitonina resistente ou inibidor de calcitonina dependente. Quando a gente fala em remissão dos quadros de GESF, a gente tem diferença entre os tipos de tratamento. O glicocorticoide ele pode chegar a uma remissão de até 67% dos casos, sendo a recidiva após a remissão ou resistência de até 71%, principalmente após o desmame. O inibidor de calcineurina ele tem uma remissão mais expressiva de até 70%, principalmente na GESF córtico resistente, mas também tem um índice de recidiva muito grande, principalmente após a descontinuação, se a descontinuação for mais precoce, que pode chegar até 80% dos quadros. Nesses pacientes tem uma opção também que está sendo utilizada mais recente, que é o rituximab, que tem uma remissão de até 76% em 12 meses, e uma recidiva que é um pouco menor do que os demais, mas costuma ser maior nos grupos córtico-resistentes. Temos outras terapias que fogem um pouco do escopo do PCDT. No PCDT tem estudos que mostram por que eles colocaram ali como resultados dúbios na rituximab, tem vários estudos que eles mostram ali. No Cadigo tem estudos também que relatam sobre isso, mas quando a gente olha em outros, principalmente trabalhos um pouco menores, com populações menores, eles demonstram que o rituximab ele tem uma indicação ali, principalmente quando você tem o uso do glicocorticoide dependente ou recidivante, e no uso de inibidor de calcineurina resistente. Vários trabalhos diferentes já mostraram a eficiência do rituximab, e o uso do
Cimab ele está relacionado um pouco ele tem um mecanismo de ação não muito bem elucidado. Visto que quando a gente faz a imunofluorescência, ela tem associação com o IgM ali, a gente tem uma parte da fisiopatologia da GESF que não é muito bem elucidada. E no estudo multicêntrico maior que eles fizeram ali com 160 pacientes, até 74% atingiram a remissão em 12 meses. E outros estudos menores também mostraram porcentagens semelhantes. O tempo fora da recidiva, por até 32 meses, ficou em 83%. Então, ele tem um tratamento, ele tem uma taxa de recidiva, uma taxa de tratamento adequada e uma baixa taxa de recidiva. O que isso nas populações que têm resistência ao tratamento convencional. Temos outro, que é o ACTH, que também é usado na GS resistente e nos demais tratamentos associados. Ela é um pouquinho diferente o mecanismo dela, outros estudos já mostraram também, mas com populações pequenas. A ideia dela inicialmente era por conta do aumento da produção do corticoide endógeno, mas tem outros fatores também que não foram muito bem elucidados que justificam a estabilização do citoesqueleto, que é basicamente o que quase todos os fatores circulantes causam destruição, principalmente na redução da nefrina. Tem um estudo que foi feito com 24 pacientes que mostraram que até 29% apresentaram remissão. Porém, a principal indicação do CTH se demonstrou nos pacientes pós-transplante, que tem recidiva de GESF, onde a proteinúria reduziu em quase 50%. Porém, o ACTH também tem um risco maior de desenvolvimento de diabetes durante o tratamento, que é um ponto que foi notificado em todos os trabalhos. Por fim, temos a ciclofosfamida. Ela tem um teto terapêutico bem limitado, bem limitado no uso da GESF, assim, tem pouquíssimos trabalhos que mostram ela, mas nos trabalhos que demonstraram, ela falaram que foi mostrado que tem alguma efetividade no quadro de córtico dependente, ou em recidivas frequentes no uso de corticoide. E aí ele teria uma evidência que poderia ser testada a terapia com ciclofosfamida. Chegando um pouco mais para o final agora, são os estudos que mostraram a parte da ciclofosfamida. Mas para o final nós temos as terapias mais emergentes que estão agora em análise. Não temos grandes avanços da parte de fisiopatologia ainda da doença, de modificações específicas, principalmente na GESF primária, mas na GESF genética nós temos. Tem dois estudos que já estão em fase 2, sendo o estudo do inibidor do canal da apolipoproteína 1 já em fase 3, que é o inaxaplin. A inaxaplina é um bloqueador do canal aniônico que faz aquela alteração gênica que faz a lesão do retículo endoplasmático, que não permite a produção de ATP adequadamente, que leva à redução da transcrição de proteínas, que levaria à destruição pedocitária. Mostraram que esse estudo de fase 2 e 3 teve uma redução nos pacientes que fizeram uso do medicamento, na relação UAU-C, uma redução de quase 50% em 13 semanas do uso do medicamento, com poucos efeitos colaterais. E também nós temos o tratamento, que é com apecotrep, e ele é um bloqueador do TRCP6, que é um outro fator genético também. Não tem muitos dados do estudo ainda, ele é um estudo de fase 2, que está ainda na fase de adequação da dose de tratamento, mas também que vem demonstrando redução da proteinúria nos casos de paciente com GESF que tem um componente genético nesse gene específico, que é o TRCP6. De outras terapias que nós temos que já foram aprovadas, principalmente no FDA, nós temos o sparsentan, que já foi também que foi apresentado na aula passada, que é o antagonista duplo de angiotensina 2 e de endotelina. Ele demonstrou em pacientes com GES, principalmente comparado com o BRA isolado, comparado com o do BRA, que ele tem uma redução sustentada da proteinúria em até 108 semanas de mais de 50%, enquanto os demais têm por volta de 32. O que ele usou como comparativo ali foi o irbesartan. E quando você coloca em até 240 semanas, que foi o estudo mais avançado, quase um terço tem uma queda significativa, até níveis normais da relação da relação UP/C, da proteinúria sobre a creatinina urinária. Sobre biomarcadores, que são a nova fronteira, que estão tentando fazer as terapias alvo genéticas ou as terapias específicas, a principal que nós temos atualmente, já tentaram fazer outras correlações, principalmente tentaram inicialmente no rim, com a expressão de alguns genes, ou liberação de algum CD40, ou CD44, mas nada foi muito específico. O que tem mais estudo atualmente são os anticorpos antinefrina, que é o que foi descoberto ali mais próximo de 2022.
eles já são passíveis de serem dosados, mas os estudos são todos em estudo ainda, não tem algo, algo concreto que possa ser utilizado em via prática ainda, mas que tem uma correlação, principalmente a presença desse anticorpo pode explicar por que alguns pacientes têm algum resultado com rituximab, por isso que o rituximab teria uma resposta adequada, principalmente naqueles que têm um anticorpo dosável. E alguns trabalhos pequenos demonstraram que o anticorpo em altos níveis pode acompanhar recidivas e reemissões. E nesses quadros de recidivas e reemissões, o rituximab seria o tratamento mais adequado. Tem alguns marcadores urinários, principalmente relacionados à polipoproteína 1, associado ou a quadros idiopáticos ou a reincidivas, mas nada muito específico ainda, que nada que tenha grandes trabalhos que demonstraram efetividade adequada. E, por fim, no transplante. Nos pacientes pediátricos, a recorrência ela é bem comum da GESF, principalmente quando ela é idiopática, de até 75% dos quadros. No adulto, se no primeiro enxerto pode ter uma recorrência de até 40% e pode chegar até 80% se a perda do primeiro enxerto for por GESF, então no caso de retransplante. Na recorrência, todo paciente que tem GESF na recorrência, a sobrevida do enxerto em 5 anos chega até 52% dos casos, ela reduz, ou a presença da GESF recidiva no transplante reduz muito a vida útil do enxerto, e isso considerando a forma primária e nas formas genéticas, ou principalmente na forma adaptativa, a recorrência ela é menor ou variável, então não teve nenhum estudo significativo que demonstrou uma correlação específica. Por fim, as referências que a gente acabou utilizando foi principalmente o PCDT a gente eu acabei colocando, mas o principal foi o CADIGO e os estudos que demonstraram principalmente a fisiopatologia, tanto da GS primária quanto da genética. Seria isso. Excelente, Lucas. Vou só parar aqui a gravação.